Olá, pessoal. Nós estamos estudando uma parte importantíssima da química orgânica, que é a nomenclatura dos hidrocarbonetos com as cadeias ramificadas. Nós vimos nos vídeos anteriores, primeiro nós aprendemos como se localiza um radical, pela presença do carbono terciário e quaternário, que tem o hidrocarboneto ramificado. Eu aprendi com você lá radical metil, radical etil. Depois nós falamos do radical propil e isopropil, e aí nós utilizamos no nosso vídeo, certo? Uma informação que quando tiver dupla ou tripla, ela é mais importante que o radical. Por isso, sempre que possível, a dupla e a tripla têm que fazer parte da cadeia principal. Agora, é lógico que você precisa conhecer mais radicais. Não vai ficar assustado, mas os 12 radicais importantes para você estão aqui na tela. Certo? Radical metil, etil, propil, isopropil, butil, sec, tec e isobutil. Esses radicais são chamados de alquilas. Por isso, quando cai, por exemplo, na prova de vestibular, como já caiu em Uberlândia, né? Como que você faz a alquilação do benzeno? É como que você coloca um radical desse preso no anel aromático. Tá? Depois nós temos os radicais alquenila, que são radicais com dupla. Mas, Odepes, você falou que radical com dupla não existe, porque a dupla tem que fazer parte da cadeia principal? Eu falei sempre que possível. Sempre que possível. A dupla e a tripla na cadeia principal. Você vai ver casos hoje que a dupla não é possível aparecer dentro da cadeia principal. Então vai ter radical com dupla. E temos os radicais aromáticos, são chamados radicais arilas, que é o fenil e o benzil. Vamos ver isso melhor. Nós temos um exemplo aqui de uma cadeia carbônica fechada ramificada. Ramificação numa cadeia fechada é aquele que está fora da cadeia cíclica. Isso aqui é um radical. E que radical que é esse que está aqui? É o radical butil. Então, é o butil ciclo pentano. Quando eu tenho um radical só preso num composto fechado, que só tem ligação simples, eu não preciso posicionar. Se eu peço para você fazer o butil ciclo pentano, você poderia colocar ele aqui em cima, à esquerda, onde você quiser. Mas vamos admitir que o exemplo é um caso assim, aqui, ó. Você tem dois radicais presos na estrutura cíclica. Agora você tem um radical que é o butil, que é um radical de 4 carbonos reto, certo? E o radical metil. Então você tem que colocar sempre ordem alfabética. Então butil começa com a letra B, metil com a letra M. Lembrar que radical, quando tiver numeral, di, tri, tetra, penta, ele não entra na ordem alfabética. Então, dimetil é a letra M, não a letra D. Tá legal? Cuidado com isso. Agora, eu preciso posicionar esses radicais. Você concorda comigo se eu peço para você fazer o butil, metil, ciclo pentano? Você pode colocar o radical mais à esquerda, junto e assim por diante. Começa a contar pelo carbono que tem um radical, porque só tem ligação simples desse ciclo. Ou eu chamo esse de 1, ou eu chamo esse de 1. E giro de tal maneira para ficar com os números menores possíveis. Se eu chamar esse aqui de 1, esse aqui vai ser o 3. Se eu chamo esse de 1, esse é o 3. Então você percebeu que aí tanto faz chamar o metil de 1 ou butil de 1. Tem uma ordem principal? Tem um número mais correto? Tem. Número menor para aquele radical que você escreveu em primeiro lugar na ordem alfabética, quando tanto faz. Então, nesse caso aqui, 1 butil, 3 metil, ciclo pentano. Esse é o número 1 e esse é o número 3. O nosso segundo exemplo, nós temos um radical aqui, que é um radical de 4 carbonos. Dá uma olhada. Ó. Radical de 4 carbonos, ou ele vai chamar butil, sec, ou tec, ou isobutil. Agora, como que é esse aí? Uma dica que eu quero te dar é o seguinte. Quando você tiver um radical preso numa cadeia e está confusa, apaga a cadeia e só olha para o radical. Você percebe que é um radical de 4 carbonos que tem uma ligação livre no carbono terciário do radical. Então ele chama terc-butil, por isso que é terc, de terciário. Ok? Então, esse radical preso nessa estrutura cíclica que você está vendo aqui, ó. Então, ele vai chamar como terc-butil. Olha lá, terc-butil, ciclo pentano. Precisa localizar a posição desse radical? Não, não precisa.
Por que não precisa? Porque quando eu tenho um ciclo que só tem ligação simples, eu tiver um radical só, aonde eu colocar o radical é a mesma coisa, tá? Mas vamos admitir que não é ciclo pentano, é penteno. Aqui então vai ser a letra E, para caracterizar uma dupla. E aí? Precisa localizar? Agora precisa. Precisa dizer se o radical está perto ou não da ligação dupla. Começa a contar pelo carbono da dupla ou pelo carbono do radical. Lembra? Lembra? Certo? A insaturação é mais importante que qualquer radical. Então começa a contar pelo carbono da dupla. Mas eu chamo esse de 1 ou esse de 1. Eu tenho que fazer uma contagem de tal maneira que o número do radical fique o menor possível. Ora, se eu chamar esse aqui de 1, eu posso ou não posso? Posso, ele tem dupla. Eu vou chamar esse aqui de 2. Aí eu não posso. Por que que não? Porque quando eu tenho um composto fechado, ele tem uma dupla. Se eu chamar esse carbono de 1, o outro carbono da dupla que é o 2. Se eu chamar esse aqui de 1, esse aqui que é o 2. Então, se eu chamar esse aqui de 1, esse vai ser o 2. 3, 4 e 5. Eu consigo um número menor do que 5 para esse radical? Consigo, chamando esse carbono aqui de 1, esse de 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um composto que vai chamar 3-terc-butil, um ciclopenteno ou pente-1-eno. Nós temos aqui o composto muito famoso, que é o aromático. Observem que esse aromático está ramificado. Por que ramificado? Porque isso aqui é uma ramificação preso num composto cíclico. Essa ramificação é o radical alil. É um radical de 3 carbonos com dupla. Então, esse composto vai chamar alilbenzeno. Agora, uma coisa importante. Eu preciso localizar a posição desse radical. Gente, poucos alunos percebem isso que nós vamos falar. Quando você tem um composto aromático, todos os carbonos do aromático podem ser chamados de 1. Por quê, Debs? Porque todos os carbonos do aromático têm uma dupla. Então, quando eu coloco um radical no anel aromático, sempre está no carbono 1. Então, não preciso localizar. Então, falar alilbenzeno é colocar no carbono 1. Mas eu quero que você observe aqui um exemplo de uma cadeia aberta com compostos que tenham radicais com dupla. Observem esse composto. Esse carbono é um carbono terciário. Tire o menor pedaço. Ah, é o lado direito. Ah, mas tem dupla. O lado esquerdo tem dupla. O de baixo tem dupla. Então, você percebeu que aí não tem como deixar os radicais, todas as duplas, melhor dizendo, dentro da cadeia principal? Então, eu vou tirar um radical sempre o menor, só que sai um radical com dupla. Eu fiquei com as duas duplas só na cadeia principal. Começa a contar pelo lado mais próximo da insaturação, como você conhece. Como essa dupla está mais perto do lado direito, então esse composto vai chamar 3-vinil. Radical muito famoso, vinil. Radical esse que foi usado para fazer o PVC, policloreto de vinila. Radical esse que emborrachou a tinta, tornando a tinta lavável, né? Por isso que você conhece uma tinta famosa chamada suvinil, que é superfície de vinil, superfície vinílica, certo? Então, 3-vinil, e aqui você tem 6 carbonos, uma dupla no 1, uma dupla no 4, dieno. Essa é a ideia que eu queria que você entendesse. Mas os alunos costumam dizer para a gente o seguinte: professor, eu não tenho muito problema quando eu tenho radical. O que realmente me preocupa é quando eu tenho radicais sem ser os radicais alquilas, metil, etil, propil. O que me preocupa é quando eu tenho o radical benzil e o radical fenil. É muito comum em prova de vestibular, quando aparecer, por exemplo, o aromático, o aluno ter essa dificuldade. Observem, por favor. Analisem esse composto. O que você diria? Você vai usar a palavra fenil aqui ou você vai usar a palavra benzeno? Como que você daria o nome para esse composto? Olha a dica que eu gostaria que você soubesse. Quando eu tiver radicais orgânicos presos no aromático, lembre sempre disso. Eu não sei o nome do radical, eu uso a palavra fenil.
Se eu sei o nome do radical preso no aromático, eu uso a palavra benzeno. Você não entende isso muito bem. Então vamos olhar aqui, por favor. Você sabe o nome desse radical preso na estrutura aromática? Sei, é um radical chamado isopropil. É um radical que faz parte dos 12 que eu coloquei essenciais. Então esse composto chama isopropil benzeno. Ok? Eu dei o nome de isopropil benzeno porque eu sei o nome do radical. Agora vamos admitir que o exemplo agora fosse assim. Dá uma olhada. Que nome que você daria para este composto? Ora, eu não sei o nome desse radical preso na estrutura aromática. Dá uma olhada, gente. Eu não estudo radical de 5 carbonos, muito menos radical que tem dupla. E aí, como que eu faço? Olha só, gente, que interessante. Como eu não sei o nome do radical preso na estrutura aromática, eu inverto a situação. Em vez de chamar isso de radical, eu chamo isso de radical. E aí, quando o benzeno passa a ser radical, ele chama fenil. Então, esse composto chama fenilpenteno. Começa a contar pelo lado mais próximo da insaturação. Você tem, então, 3-fenil, 1 penteno ou pente, 1 eno. Entenderam a ideia? Tá? Realmente é complicado, mas não vamos treinar muito em compostos aromáticos. Agora, não confunda a palavra fenil com benzil, certo? Um nome interessante, que já foi da FUVEST, lá de São Paulo, é essa daqui, ó. Que nome que você daria nesse composto? Ora, eu não sei o nome desse radical aqui, lógico que eu sei. Que radical que é esse que está preso no anel aromático? É o benzil. Então, esse composto vai chamar benzil-benzeno. Certo? É assim que nós temos que tomar muito cuidado. O que está acontecendo em prova de vestibular é que está aparecendo um tipo de teste um pouco diferente do que a gente está acostumado. Esse teste que nós vamos fazer aqui é um teste moderno. É a maneira de perguntar radicais de maneira moderna. Dá uma olhada aqui. Olha só, por favor, o que ele faz. Ele te dá um composto como esse e fala assim. Ele não quer o nome. Ele fala, isola o carbono quaternário e considere os carbonos em volta dele, ou os pedaços de cadeia em volta dele, sendo radicais. E deu o nome. Ora, o carbono quaternário é esse daqui. Se eu isolar esse carbono, esses pedaços são radicais. Então, eu tenho aqui o radical metil, que esse todo mundo sabe. Eu tenho aqui o radical vinil. Aqui eu tenho um radical de 4 carbonos. Quando o radical de 4 carbonos ele é reto, ele chama butil. Mas como ele não é reto, ele está preso pelo carbono primário dele, ele é o isobutil. E esse aqui de baixo, gente, se não tivesse esse CH2, era o fenil. Mas com CH2 ele é o benzil. Então, muito cuidado da maneira que se escreve os compostos orgânicos. Então, é muito importante você conhecer os 12 radicais. Só que cuidado, vai aparecer praticamente esses radicais nos próximos vídeos, mas é muito importante que você já vai treinando como se usa os radicais orgânicos. Um abraço para você.